Essa semana está começando, a gente não sabe o que Deus tem para nós. Semana que passou, nós já vivemos. Oramos domingo passado pela vida da Ju, do Vili, e eles estão conosco, estão bem, graças a Deus. A Lana recebeu alta, já está em casa, está bem. A Regininha está no hospital com a Natália. Natália, de 3 anos de idade, sem entender o porquê daquele acesso. O pai do Júnior está no hospital também internado com quase 90 anos. Talvez você tenha um motivo de oração. A gente acabou de dizer que ele é o nosso bom pai. Talvez você precise apresentar ao Senhor o seu motivo de oração. Muita gente mandou mensagem para mim, já recebemos algumas ofertas para Rio Grande do Sul. Alguém disse: pastor, eu estou com gesso, 40 dias de molho. Tem gente que almeja uma bênção especial para trocar de emprego. Então esse é o momento em que você é convidado a apresentar ao Senhor o seu motivo de oração. E para que você possa ter isso muito claro, eu apresentei ao Senhor o meu motivo de oração. Eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. E você com isso está dizendo: eu estou apresentando ao Senhor esse motivo. Então você venha, nós vamos orar, apresentar ao Senhor rapidamente o motivo que você vai deixar no altar do Senhor. Jesus disse: a minha casa será reconhecida como casa de oração. E eu sei que esse bom Pai está de olho no seu movimento de fé. Esse bom Pai tem todo o poder. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ele é onisciente, eu não sei, mas Ele sabe o que motiva você a sair do seu lugar e vir aqui. E isso é um ato de fé, que você possa crer que agora o Senhor recebe o seu motivo de oração no seu trono de graça e poder. Senhor Deus, nesta hora, estamos reunidos como igreja. Os que estão presentes aqui no templo, que nos acompanham pela internet, estamos, ó Deus, apresentando ao Senhor situações de nossa vida. Alguns de nós apresentamos ao Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Alguns agradecem pelos milagres que o Senhor realizou. Outros trazem diante do Senhor situações novas, situações pessoais pelas quais têm buscado em Ti. Alguns estão trazendo coisas novas diante do Senhor. Alguns estão apresentando mais uma vez o seu motivo de oração. E eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus, o Senhor que tem todo o poder no céu, na terra, que o Senhor olhe agora para cada movimento de fé que aconteceu neste lugar. Quero pedir, Pai, que o Senhor contemple os anseios dos corações dos teus filhos, do teu povo, desse povo lindo do teu reino. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, abra as janelas do céu e derrame sobre o teu povo bênçãos, bênçãos sem medidas em todas as áreas que agora são apresentadas a Ti. Alguns estão apresentando áreas espirituais que precisam, ó Deus, de paz, de libertação, de salvação, que precisa que o coração volte a arder pelo Senhor, desejoso que o Senhor revele coisas novas, que o Senhor se apresente a elas. Alguns apresentam suas famílias diante do Senhor, alguns apresentam seus casamentos diante do Senhor. Tem misericórdia do teu povo. Algumas situações de saúde são apresentadas, ó Deus, pessoas que nós amamos, que o Senhor ama, que está enferma e precisa da intervenção sobrenatural do Senhor sobre a vida delas. Abençoe, ó Deus, a Natália, em nome de Jesus. Restaura plenamente a saúde dela. Recebe, Deus, o motivo de oração daqueles que estão apresentando seus trabalhos ao Senhor. Alguns estão apresentando crises financeiras, emocionais. Eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor, que é um Deus que faz coisas novas, realize milagres e maravilhas nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém. Você pode voltar para o seu lugar.
Você pode sentar. Nós estamos tendo uma experiência muito gratificante, conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Interessante que tem muita gente desejando conhecer mais de Deus, porque deseja fazer a vontade de Deus. E a gente que trabalha lendo a palavra pensa que é fácil conhecer a vontade de Deus, mas é fácil para a gente. Para quem está começando, não é tão fácil assim, não. Eu atendi alguém essa semana que ela diz assim: pastor, para a gente entender um sermão que vocês fazem ali, é verdade que está mais fácil agora do que no lugar que eu ia. Mas não é fácil para a gente que está chegando, não. Vocês falam com muita naturalidade de algo que está na Bíblia e a gente não sabe nem onde está. A gente não conhece o contexto desse negócio. Eu achei isso legal, porque a gente sai do pressuposto de que todo mundo tem a base bíblica que a gente tem. E a gente vai perceber que Deus se revela e Deus se mostra, porque Deus deseja que nós compreendamos quem Ele é. E o tema dessa noite, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade, identificando e reconhecendo quem é o povo do reino de Deus. Há uma diferença enorme entre ser um ser humano, uma criatura, e as pessoas pensam que todo mundo é filho de Deus. Nós vamos estudar a palavra e vamos perceber que todo mundo é criatura de Deus. A Bíblia chama de criatura todo ser humano. Todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus é criatura de Deus. Agora, filho de Deus vai ser apenas aqueles que já confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Estes são filhos de Deus, diz a palavra. Mas a gente conhece vários textos bíblicos que falam do povo de Deus. O próprio Deus diz que Ele tem um povo. E durante muito tempo, a gente lê o Antigo Testamento, vamos perceber que Israel era o povo de Deus. A nação de Israel era o povo de Deus. Mas o povo de Deus, Israel, rejeitou a maior revelação de Deus, que é Jesus. Por isso o autor do Evangelho de João vai dizendo que ele foi rejeitado pelos seus. Os seus o rejeitaram. Os judeus rejeitaram Jesus como Senhor e Salvador. E nós vamos perceber que o apóstolo Pedro vai dizendo que existe um povo de Deus. O autor da carta de Pedro diz que há um novo Israel de Deus. Um novo Israel de Deus que nasceu lá em Curitiba, que nasceu lá na Bahia. É um novo Israel de Deus. Mas existe um povo que é mais do que o povo de Deus. Existe aqueles que são o povo do reino de Deus. Eu queria que vocês acompanhassem o meu raciocínio agora, para a gente entender o que é ser o povo do reino. Você pode dizer assim: eu sou filho de Deus porque eu já confessei Jesus como Senhor e Salvador. Legal. Eu sou povo de Deus porque a Bíblia diz que Deus constituiu para si o novo Israel de Deus. Agora nós vamos descobrir um conceito novo, que é o povo do reino de Deus. Então quero ler com vocês alguns textos onde Deus fala sobre o povo dele. E o primeiro texto que me veio à mente é um texto conhecidíssimo, e eu creio nesse texto, por isso nós tivemos esse momento de oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, não basta ser povo de Deus, percebe isso?
Eu sou o povo de Deus, e daí? Mas se o meu povo tiver essas características, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, deixar de lado o que você sabe que não é de Deus, aí eu vou cuidar de você como povo meu. Eu achei interessante essa perspectiva. Outro texto interessante. Vocês, porém, são geração eleita. O texto que eu falei de Pedro. Sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você não é de mais ninguém do ponto de vista espiritual, você é de Deus. Deus exige exclusividade. Por isso que quando a pessoa olha para você e diz, você está indo na igreja agora? E vai virar crente. Você agora vai ficar alienado. Tudo para você é só as coisas de Deus. O mundo deixa de existir. Porque você, diz o texto bíblico, precisa entender que você é exclusivo de Deus. Deus não divide você com ninguém. Deus não divide você com nenhuma entidade espiritual. Deus não divide você com nenhuma outra religião. Eu tenho duas religiões. Eu vou ali e vou aqui. O texto diz que nós somos nós somos exclusivamente povo de Deus. E há aqui uma razão para isso, e aí ele vai dizendo, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu já estive nas trevas, e o Quias viveu nas trevas, aonde? Dentro da igreja. Eu nasci na igreja. Eu fui apresentado como a Tereza foi apresentada aqui. Tereza tem o privilégio de ser filha de pastor. Eu também era filho de pastor. Criado na igreja, sabia ler, sabia orar, ler a Bíblia, sabia orar, louvava que era uma beleza. Mas eu vivia nas trevas da minha religiosidade. Eu não tinha uma experiência com Jesus pessoal, de salvação, de transformação. Um dia, com 13 anos mais ou menos, eu vi aquela manifestação da graça de Deus, dizendo, olha, vem para cá, você é uma nova criatura. E eu, então, saí das trevas para a maravilhosa luz. Eu estou dizendo isso porque tem muita gente em nosso meio que vive na igreja e acha que vive na luz, mas ainda não nasceu de novo. Hoje pela manhã, na classe de novos membros, nós falamos sobre a importância de nascer de novo. A importância disso. Quando nós nascemos de novo, nós sabemos que nós somos um povo exclusivo de Deus e nós não nos desviamos. Eu não vivo mais para mim mesmo. Agora não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tem muita gente vivendo para si mesmo e vem na igreja e canta com muita alegria, mas na sua vida quem manda é você. E Deus nos chamou para sermos exclusivo dele. Outro texto que me veio à mente pensando nesse tema, pois vocês são um povo santo. O pastor Nildo falou hoje sobre a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor não é a Igreja Batista em Lindóia apenas. A Igreja do Senhor não tem placa. A Igreja do Senhor é uma igreja composta de pessoas que entendeu a graça salvadora de Cristo Jesus e que recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Nós fazemos parte da Igreja do Senhor. Vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser seu povo, seu tesouro pessoal. E isso foi dito, sim, em um contexto onde Israel era o povo de Deus, mas Pedro traz a nós uma nova perspectiva. E nessa nova perspectiva nós somos incluídos. Então essa palavra hoje cabe para mim, cabe para você.
A santidade que Deus esperava de Israel é a mesma santidade que Deus espera de mim e de você. Outro texto que me veio à mente: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Eu estou em Cristo, não há nada que separe isso. E às vezes a gente começa a viver momentos e começa a duvidar. Começa a pensar que existem outros poderes que incidem sobre nós. Alguém que tem compreensão diferente em termos de doutrina. Alguém que não entende, por exemplo, o conceito de maldição hereditária. E alguém disse assim: pastor, eu sei que a nossa doutrina é diferente, mas eu acho que existe maldição hereditária. Existe mesmo. A maldição hereditária de pai para filho, desde que o indivíduo não confesse Jesus como o Senhor. Na hora que o indivíduo confessa Jesus como o Senhor, está quebrado toda a maldição do passado. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. E não tem poder nenhum. Paulo dizendo na igreja de Romanos, não existe nada que nos separe, nada que seja capaz de nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, todo o poder do inferno não terá força nenhuma sobre mim e sobre você, se você estiver em Cristo Jesus. Ponto final. Por isso que até quem trabalha do lado de lá sabe que não adianta fazer trabalho porque não pega. Eu tenho alguns depoimentos de pessoas que foram fazer o trabalho. Faça um trabalho para fulano. Quem é fulano? Não, fulano não, fulano é do homem lá de cima. Não pega. Então não tem poder nenhum. E o texto deixa bem claro, nem demônios, nem anjos, nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro, e nem qualquer poder tem poder sobre aqueles que estão aqui. Se você está em Cristo, acabou. Veja que esse tema é muito profundo. Eu sempre uso nas bênçãos apostólicas. A bênção apostólica é uma tradição dos apóstolos. Todo culto de ceia, a gente dá a bênção apostólica. E eu coloco como preâmbulo da bênção apostólica esse texto de Pedro, segundo a 1 de Pedro 2,10. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. O amor de Deus, o Pai, e eu faço a minha bênção apostólica. Você já ouviu alguém fazer isso aí, desse jeito? Só eu, né? Isso é uma característica individual. Quando eu morrer, você vai lembrar aqui. Pastor, eu queria estar deitado aqui e eu vou estar bonito. Bonito que vocês não fazem ideia. Deitadinho aqui, ele era o único que fazia a bênção apostólica, dizendo que a gente não era povo e agora a gente é povo de Deus. A gente não tinha alcançado misericórdia e agora nós temos alcançado que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e a consolação seja com todo o povo na face da terra, desde agora e para sempre. Eu acho que a gente precisa sempre trazer a memória de que o que nós vivemos hoje precisa ser celebrado. Porque se eu não me lembrar de onde eu vim, não terá valor onde eu estou. É igual aquela pessoa que luta. A gente vive numa sociedade capitalista, né? Nosso negócio é dinheiro, a gente só fala de dinheiro. Bênção tem que ter dinheiro, né? O príncipe deste mundo cegou o nosso entendimento. Tudo que a gente fala de bênção é dinheiro, saúde e prosperidade. Mas quem hoje tem alguma coisa e sabe de onde saiu, valoriza muito o que tem.
os nossos filhos não sabem o que é isso, porque vivem no bem bom. Nossos filhos não sabem o que é duro, como é difícil. Hoje você tem sua casa própria, você tem seu carro, você tem sua casa mobiliada, mas tem um bocado de filhinho de papai que quer casar e quer ter tudo isso já. E vai perceber que a vida é mais difícil do que parece, né? Outro texto que me chama a atenção, João 18:36, respondeu Jesus. Agora estamos entrando no tema, hein? Nós evoluímos de criaturas de Deus para povo de Deus. Agora nós estamos transicionando para povo do reino. Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejariam os meus servos, os meus discípulos, os meus seguidores, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. E aí a gente vai perceber o seguinte: Jesus tinha todo o poder, andava sobre as águas, multiplicava os peixes, provia recursos financeiros, falta dinheiro, ele manda o povo pescar, o cara pega lá, vem com a dracma, vem com dinheiro. Alguém está enfermo, ele curava a enfermidade, alguém morreu, ele ressuscitava o morto. O próprio Satanás sabia que ele tinha centenas e milhares de soldados que guerreariam com ele, e de fato ele tem. Se ele quiser entrar na guerra da Ucrânia, ele entra lá agora na guerra da Ucrânia, que acaba com todo mundo. Ele tem todo o poder. Se ele quiser entrar na guerra lá em Israel, com o pessoal lá, ele faz isso. Mas as coisas dele não são deste mundo. A gente confunde isso. A gente começa a achar que as coisas de Deus é as coisas daqui. E a gente se perde nessa perspectiva. A gente se desgasta muito em trabalhar, acumular, formar, juntar. E está perdendo um tempo tremendo, porque nós que somos do reino, precisamos entender que reino é esse que Deus espera de mim e de você, maior envolvimento. É o reino de Deus, e o meu reino não é deste mundo. O meu reino é o reino dos céus. O que se espera do povo do reino? Aí eu fecho com um versículo chave, que você já devia ter memorizado. Você que está frequentando nossa igreja, precisa memorizar Mateus 6:33, porque 29 anos esse texto, todo mês é citado nesse púlpito. Todo mês. Se você quiser, assista aí, culto da manhã, noite, quarta-feira, em algum desses cultos, uma vez por mês, pelo menos, eu cito: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, hoje nós vamos explorar um tema fundamental para a nossa caminhada cristã. Que tema é esse? É o povo do reino. Vamos entender que somos um povo de Deus e como isso deve influenciar a nossa vida diária quando não estamos no templo, na casa do Senhor. Quais são as características do povo do reino de Deus? E eu espero profundamente no meu coração que isso encoraje você a viver plenamente essa identidade. Você é uma pessoa do reino de Deus. E como uma pessoa do reino de Deus, você passa por provações. Você passa por lutas. Ontem, a primeira coisa que eu fiz ao acordar foi trocar um pneu. Gente, vou dizer um negócio para vocês. Depois dos 50 anos de idade, trocar um pneu é difícil. É muito difícil. Antigamente, para mim, eu era garotão, trocar um pneu era a coisa mais fácil do mundo. Botava um macaco ali, ó, subia, me pendurava naquela chave de roda. Aí ontem, antes de ontem, sexta-feira, eu saí para pregar em uma Boldas de Esmeralda, lá em Araucária. Saio do carro, saio do prédio, quando eu viro o pneu, encostei ali. Não dava tempo de trocar pneu.
Peguei um Uber, fui lá no fim do mundo, paguei uma nota de Uber, e pensando no pneu. E ontem, não sei se vocês estão percebendo, inchou aqui o meu lado esquerdo, está inchado. Um dente começou a me incomodar. Aí eu falei hoje na classe Novos Membros, falei, estou com uma dor de dente, estou com uma dor aqui no quadril. Aí eu disse assim, você tem que ir numa igreja. Tem que ir numa igreja. Eu falei, eu vou orar por mim mesmo. Porque a concepção de reino de Deus é que nada disso vai acontecer. E ontem de manhã, a primeira coisa que eu acordei foi trocar o pneu. E a rua que eu moro, gente, virou uma rápida. E o pneu estava aqui, no meio da rua. Que dificuldade. Eu peguei lá no prédio e falei, vocês têm um cone aí? Tenho. Botei o triângulo lá, como manda a lei. Botei dois cones. E quando eu vou me agachar, um caminhão passa por cima do cone. Aí, gente, que coisa difícil, trocar o pneu de olho no trânsito. E os caras vêm numa velocidade, não vê que tem o cone ali. Quando não vê, eu levanto e encosto aqui. Aí ele para e eu passo lá, sozinho. Que dificuldade, estou ficando velho. Foi difícil, troquei um pneu. E fui para a minha lida, ontem corri muito. Levei o pneu para consertar, o cara abriu o pneu, viu tudo, botou na água, não tinha nada. Eu falei, não acredito isso. Não acredito num negócio desse. E aí, não encontrei nada, vou passar aqui um não sei o quê, e encheu de novo, levou lá 50. E lá vai eu seguir minha correria. Aí eu saio daqui ontem, indo pregar lá em Santa Felicidade, encontro de casais, quando eu olho o pneu, murchando. Gente, ontem nesse percurso eu saí daqui para Santa Felicidade, parei 10 vezes enchendo, 60 libras. Para não ter que trocar o pneu de novo. Coisa difícil, viu? Sim, senhor comandante. Esse daí se ofereceu para tocar o pneu. Pastor, quando o senhor precisar tocar o pneu, chame os legendários. Eu falei, vou chamar você. Aí quando eu chego em casa, gente, enchendo o pneu, aproveitei, botei lá 60 libras, já subi um pouquinho, botei o macaco mais alto, né, para não ter que levantar tudo aquilo, troquei o pneu. Isso acontece com todo mundo. Acontece com o pastor? Acontece com o pastor. Acontece com Jesus? Aconteceu com Jesus, não tinha nada para comer. Senhor, despede a multidão, porque não tem nada para comer. Mas como não tem nada? Vê se tem alguma coisa aí. Senhor, só tem 5 pães e 3 peixinhos. É melhor despedir a multidão. Disse, olha, vamos pedir ao Pai. Aí pediu ao Pai. Então, a gente vai entender aqui algumas características do povo do reino de Deus. Primeiro, presta atenção, o povo do reino de Deus é um povo que tem uma identidade. A identidade do povo de Deus está caracterizada por um chamado, por uma convocação. O povo de Deus é identificado pelo chamado de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar. Para anunciar, não é para desfrutar. Não é para curtir a vida. Curtir a vida é o povo do reino das trevas. E vai curtir a vida, e se não entregar a vida a Jesus, vai curtir eternamente a vida. No lugar que diz a Bíblia, queima sem parar. A identidade é que nós somos chamados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa identidade como povo do reino é definida pelo nosso chamado. É definida pela eleição de Deus. Deus nos escolheu.
Deus nos separou para sermos o seu povo especial. Deus nos deu uma missão de proclamar a luz de Cristo Jesus nesse mundo. Ponto final. Eu orei aqui pela Tereza, pedindo que Deus já comece a preparar no coraçãozinho dela a profissão que ela terá para ser um instrumento no reino de Deus. Não adianta nada. A Terezinha é o nome da minha tia. Da sua bisa? Pronto, a minha tia tem a idade de ser sua bisa. A Terezinha, lindinha, vai crescer, vai se desenvolver, vai ser bem educada, porque os pais precisam educar bem essa menina, para ela poder passar no concurso, sei lá, conseguir ser uma mulher professora, isso, aquilo, outro, um bocado de coisa que a gente põe na cabeça e impõe para eles. Mas se ela for viver para si mesma, tadinha, está perdendo tempo. E aí talvez você esteja ouvindo exatamente o que eu estou querendo dizer. Que se você vive para si mesmo, você está perdendo tempo. Tudo que você faz, tudo que você é, precisa corresponder ao chamado de Deus. Reconheça e valoriza o seu chamado. Como essa identidade influencia a sua maneira de viver. Como essa identidade vai influenciar a sua maneira de dar testemunho. Amanhã você vai para a sua rotina de trabalho, você consciente de que você tem uma chamada, um chamado de Deus, você vai reagir com o seu cliente de uma forma diferente. Você vai reagir com o seu patrão de uma forma diferente. Ao seu funcionário. Precisamos valorizar isso. Imagine um embaixador escolhido para representar o seu país em uma terra estrangeira. Nós estamos falando muito de embaixador ultimamente. Lula tira embaixador, põe embaixador, e a gente está aí, às vezes, no meio dessa guerra ideológica, perdendo tempo. Vamos aplicar, então, alguma coisa? Assim como ele tem o dever de refletir a cultura e os valores do seu país, nós somos chamados a refletir o caráter de Deus no mundo. As pessoas precisam olhar para nós e reconhecer Deus em nós. O caráter de Deus nesse mundo. Poxa, aquela pessoa é diferente. Um dia eu recebi o maior elogio. A pessoa não sabia quem eu era, disse, você é diferente. Falei, como assim? Não, tem alguma coisa em você diferente, é o meu sotaque, eu sou da Bahia. Não, não é isso. Você é crente? Eu falei, sou crente. Ah, logo vi. Olha que coisa linda. Mas quem está vivendo para si pergunta, crente? Por quê? Porque eu não gosto de... eu vou na igreja. Começa a gaguejar. Eu conheço crente aqui, viu? Que não reflete o caráter de Cristo. Infelizmente. Outra identificação, o povo do reino é identificado pela transformação. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. O povo do reino experimenta uma transformação radical pela graça de Deus. Nós somos transformados e convidados a reviver. Eu tenho um amigo que ele é psicólogo, Dr. Guilherme Falcão. Vocês conhecem? Guilherme Falcão me conhece desde que eu cheguei em Curitiba, em 1991. Você já tinha nascido? Não, né? Eu cheguei aqui quando você ia nascer. Não você, Gerson, você já estava nascido. Já bem nascido. Até demais. Eu conheço a sua história. E aí ele, um dia em uma reunião, Ilquias mudou demais. Eu falei, como assim, rapaz? Ah, Ilquias, você era muito. Aí começou a me detonar.
Você falava de uma maneira assim, o seu jeito era assim. Hoje a gente vê você melhorou muito. Falei, Jesus transforma. Tem mais coisa para transformar ainda, viu? Porque eu não estou ainda 100%. Estou no caminho, mas já melhorei muito. Essa identificação de transformação precisa ser algo consciente. Pergunte a si mesmo se você está vivendo como uma nova criatura ou você continua vivendo como uma velha criatura. Tem muita gente que continua vivendo, pessoas que não se comprometem com as coisas do reino de Deus, estão vivendo com a velha criatura. Não se comprometem porque não querem largar aquilo que vincula ao passado. Suas atitudes e ações refletem esta transformação. Eu comecei a pensar em uma borboleta. Pense em uma borboleta que emerge de um casulo. Antes ela era uma porque para mim ela era uma largata. Ela era uma lagarta. Era uma lagarta limitada ao chão, se arrastava pelo chão. Mas depois que ela sai do casulo, se transforma em uma belíssima borboleta. Ela pode voar, ela pode experimentar uma nova vida. Assim como nós estamos em Cristo, nós somos transformados e a gente começa a voar sem sair do chão. Essa transformação precisa acontecer nos nossos valores, no nosso vocabulário, na nossa disposição, naquilo que domina. Tem muito crente que tem a mesma preguiça de quando era lagarta. Conheço crente que tem aquela preguiça de ler a Bíblia. Aquele comodismo. Está quente demais, não vou na igreja hoje não. Está frio demais, não vou na igreja hoje não. Hoje está bem equilibrado, um tempo bom para ficar em casa. O que é que está acontecendo com a pessoa dessa, pastor? Lagarta. Não é para xingar as pessoas não, viu? Domingo, ó lagartona, vamos embora. O povo de Deus é identificado pelo chamado e pela transformação. Você tem um chamado. Você precisa experimentar transformação na sua vida, no seu viver. Segundo lugar, há características do povo do reino. Primeira característica é o povo que vive em santidade. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Tem gente que gosta desse versículo só para torcer pelos santos. Tem santista aqui? Levanta a mão. Ninguém? Deus te abençoe, querido. Pode baixar. Só tem um santista aqui. Outro aqui também? 2. Tem palmeirense aqui? Vixe, maravilha. Corintiano. Eita! São Paulino. Tudo isso. Ó, o outro lá, sabia? Eu ia chamar porque você não estava aqui, mas você estava ligado, ó. É, isso mesmo. Proteste, ele vai mudar de time. Pode ficar em paz. Mas, gente, às vezes a gente olha para esse texto só para pensar nos santos. Sede santos, porque eu sou santo. Santidade é um requisito fundamental para o povo do reino. O povo do reino de Deus busca uma vida santa, separada, não flerta com o pecado, não brinca com as coisas que não são de Deus. Por isso é um momento para a gente examinar áreas de nossa vida onde a gente pode crescer em santidade. Tem algumas coisas na nossa vida que para ser santo eu preciso voltar a fazer ou deixar de fazer. Alguns hábitos, algumas atitudes precisam mudar. Imagine um copo de água pura. E esse copo de água pura, se cair um mosquitinho aqui, contaminou toda a água.
Às vezes o pessoal diz assim que eu sou muito enjoado. Ontem eu estava pregando lá no Juvenil. O Juvenil tem uma imagem de mim que eu não sei de onde ele adquiriu. Que eu sou muito enjoado. Você não comeria a comida que eu comi. Eu falei, que história é essa, rapaz? Porque eu dizia que se você pegar no copo aqui, com o dedo aqui por dentro, eu já não uso aquele copo. Às vezes eu vou no lugar e tem gente fazendo churrasco, aí pega 3 copos de uma vez, né? E põe acima. Aí eu olho aquilo ali, nenhum dos 3 eu pego. Aí aquele cara que fala e cuspindo tudo. Eu disse, meu Deus, o que é que eu vou comer hoje aqui? Eu sou terrível. Não é a música do outro lado, não. Eu sou terrível. Mas se você cai uma sujeirinha na água, contamina todo. A nossa vida também é assim. Uma sujeirinha que entra é a sujeirinha que brota, que se multiplica. E a Bíblia diz que um pecado chama outro pecado. Aonde? O Salmo que diz um abismo chama outro abismo. Toda vez que alguém cai para valer espiritualmente, eu digo, não foi isso a razão primeira. Antes disso, ele abriu mão de um bocado de outra coisa. E alguns pecadores confessos dizem, pastor, eu comecei a pecar quando eu olhei o que não devia olhar. Quando eu fiz o que não devia fazer. Sabia disso? Deus tem para você um projeto maravilhoso de vida, de profissão, e você vai para um outro projeto que não é o de Deus. Eu vi um pastor, um gigante, que caiu e disse assim, tudo começou quando eu resolvi ser empreendedor e cuidar da fábrica da esperança. Quem é da minha geração sabe de que eu estou falando. Foi ali que eu comecei a cair. Porque eu não fui chamado para ser diretor de fábrica nenhuma. Eu fui chamado para ser pregador do Evangelho. Ponto final. Um povo que demonstra amor e unidade. Hoje pela manhã tivemos um sermão maravilhoso sobre a igreja falou de unidade. João 13 diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem. Ninguém vai saber se você é meu discípulo se você estiver vestido bonitinho. Mas se você amar uns aos outros, e às vezes uma atitude de amor não tem nada, é só uma brincadeira. Eu estava vendo a Mel falar aqui. A Mel, não sei porquê, minha neta é fascinada na Mel. E você sabe que avô babão fica chateado, né? Minha netinha, cadê a Mel? Cadê a Mel? Falei, está ali, vai falar com a Mel. Oi, Mel. A Mel, oi. Eu fiquei assim, falei, Mel, fala com ela direitinho, que ela estava ansiosa de falar com você. E outras aqui, eu já vi outras aqui. Cadê a Mel? Não sei o que é que a Mel tem. Acho que é um mel. Um mel. Aí a Mel falando aqui, eu olhei para o Marcão e para a Cris. Nem precisei falar nada, ele já disse, ó. Babando aqui. Agora, uma brincadeira sem premeditação, olhei para você, foi uma demonstração de amor, de unidade. Está entendendo? Demonstração de unidade nós fazemos, inclusive, na nossa maneira de se relacionar no templo. Com pessoas que a gente não conhece, nunca viu. E você olha para essa pessoa com um sorriso e diz, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vindo. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se amarem uns aos outros. O amor e a unidade são marcas distintivas do povo de Deus. Devemos amar uns aos outros com o mesmo amor. Mas tem gente que fica competindo. Tem gente que gosta de fazer uma coisa na igreja e compete com aquele que gosta de fazer outra coisa na igreja. Aí começa a produzir dissensão no corpo. Começa a querer competir, inclusive, em posição e uma série de coisinhas.
E é tão ruim, nossa igreja está crescendo muito, eu começo a ver um bocado de coisa de igreja grande, e eu digo, meu Deus, a gente vai ter que melhorar muito, porque agora o pastor não pode estar em todo lugar. Vocês vão precisar serem pastores uns dos outros. Vocês vão precisar demonstrarem amor uns aos outros. Pergunta para você, você está demonstrando amor e unidade nas suas relações com os salvos, com os cristãos? Como é que você pode crescer nisso? Pense, por exemplo, em uma orquestra. Cada músico tem o seu papel, mas quando todos tocam em harmonia, cria uma bela sinfonia. Eu sou um pastor muito chato, eu me meto em tudo, me meto na transmissão, me meto na música, e às vezes o pessoal da projeção, da mesa de som, aí está um instrumento alto demais, eu já mando mensagem para o cara não olha, às vezes eu estou tão incomodado que eu ligo para ele. Tem mensagem para você aí. Hoje mesmo eu fiz isso. Mandei mensagem, o cara não olhou, fui ali, o cara não olhou, liguei para ele. Resolvido. Às vezes o som está alto demais de um dos instrumentos, tira a beleza da harmonia. E quem está na mesa de som tem que ter sensibilidade para perceber isso. A sinfonia de uma orquestra é maravilhosa. Quando o povo de Deus age em amor e unidade, ele reflete a beleza do reino de Deus no mundo. Então, acompanhe comigo, o povo do reino de Deus é identificado pelo chamado e pela transformação. É caracterizado por viver em santidade, demonstrando amor e unidade. Em terceiro lugar, o povo do reino tem uma missão. Tem a missão de ser sal e luz. Mateus 5 diz assim, vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Nossa missão é influenciar e iluminar o mundo ao nosso redor. O sal preserva, dá sabor, a luz ilumina e guia. Eu queria que você pensasse um pouco se você está sendo sal e luz na onde você está, na sua comunidade, na sua família. Eu atendi uma pessoa semana passada e eu gostei de ouvir, pastor, o pessoal diz assim, eu crio filho para o mundo, e isso me incomoda, porque eu não crio filho para o mundo, eu crio filho para Deus. Eu falei, você está certíssima. Esse conceito sociológico de uma sociedade secularizada, que diz que a gente precisa criar os filhos para a vida, não a vida longe de Deus. E às vezes se prepara para uma vidinha, e a vida eterna? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, disse Jesus. Jesus chega a chamar de louco alguém que desconsidera a eternidade. Por que a gente investe pesado nas crianças aqui? Essa igreja já investia antes de eu chegar, sabia disso? Essa igreja tinha duas características que eu gostava antes de eu chegar. As crianças aqui eram valorizadas. Outra coisa, essa igreja tinha uma atmosfera muito alegre. E eu assumi e disse, tem muita coisa que falta nessa igreja que a gente vai desenvolver, mas essas duas nós vamos manter. Aí o pessoal achava que porque meu filho era criança, da idade do seu, quando chegou aqui. E meu filho cresceu, virou adulto, e a gente continua investindo pesado nas crianças. Hoje recebi um elogio aqui, e foi bom que o Marcel mandou para mim, pastor, olha que coisa linda, o trabalho da Raíssa e do Tiago. Eu nem sei que Tiago é esse, tem tanto Tiago nessa igreja. É? Ele que está junto com a Raíssa naquele projeto lá? Ele está aqui não, né? Não está aqui? Você vai pagar o meu churrasco no dia 20? Não é? Mas eu achei isso legal. Por que eu achei legal? Porque a gente às vezes não faz ideia, a gente cita sempre o nome do tio Marcel, mas tem um exército trabalhando lá.
E que bom que você veio, saiu de casa hoje e veio. Que bom estar segurando a filha aí no colo. Que bom, porque você está investindo nos filhos para o reino dos céus e não para esse mundo. O diabo está pegando muita gente aí, muitos filhos de crente. E aí, sabe onde é que está a força? Os crentes não ensinaram e não passaram os valores do reino, não gastaram tempo levando eles a pensar em nascer de novo. Nós precisamos investir nas crianças para o reino dos céus, sendo sal e luz dentro de casa. De que maneira você pode aumentar ainda mais a sua influência positiva como alguém do reino dos céus? Lembre-se, por exemplo, de um farol. Em uma noite escura, o farol brilha, dando sinalização, guia os navegantes em segurança. Eu assisti uma série muito bonita, muito romântica, que falava sobre farol. O Farol é o nome da série. E ali acontece um negócio esquisito, mas é boa a série. E era bonito, o cara trabalhava no farol, enquanto o farol mostrava segurança, o caminho é por aqui. Nós somos chamados a ser os faróis na escuridão do mundo, guiando outros a Cristo Jesus. As pessoas olham para nós assim, é assim que eu vou, é para lá que eu vou. Uma outra missão do povo do reino tem a missão de fazer discípulos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei convosco, disse Jesus. Jesus não está conosco para que a gente não tenha mais dor de cabeça, para que a gente não tenha dor de dente, para que a gente não precisa trocar um pneu. Jesus está conosco porque Ele tem interesse em nos capacitar para cumprir sua missão. A grande comissão nos chama a compartilhar o Evangelho e fazer discípulos. Esse é o coração da missão de um povo que é povo do reino de Deus. Eu acho que você deveria questionar a essa altura do campeonato se você está ativamente envolvido em fazer discípulos ou não. Aqui é para apertar mesmo o seu calo. Você está sendo discipulador de quem? Quem é a pessoa que está se aproximando de Jesus por causa de você? Quem foi a pessoa que teve acesso à salvação por causa do seu testemunho? Pense, por exemplo, em um jardineiro que planta sementes, ele cuida das plantas e vê uma grande colheita. Da mesma forma, ao fazer discípulos, nós somos instrumentos para plantar a semente do Evangelho e cuidar para que cresça, frutifique e embeleze espiritualmente a vida do outro. Queria convidar a equipe do louvor que viesse para cá e eu quero concluir dizendo que eu e você não somos apenas criaturas de Deus, eu e você não somos apenas filhos de Deus, eu e você não somos apenas o povo de Deus, mas Deus espera que eu e você sejamos povo do reino de Deus. É Deus que reina. É Deus que reina na minha maneira de pensar, na minha maneira de escolher, na minha maneira de decidir, na minha maneira de agir. Quando Deus reina sobre nós, tudo vai bem. E Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando a corrente. Ele vai na frente. Você e eu somos chamados. Você e eu somos transformados para não vivermos uma vida qualquer. Somos chamados a viver uma vida de santidade, demonstrando amor, unidade e sendo sal e luz, fazendo discípulos.
pergunta é: como é que você está vivendo como povo do reino? Existe o reino de Deus, se prepara. Existe o reino das trevas. Nós fomos chamados das trevas para a maravilhosa luz. Quais as ações práticas de santidade, de amor, de unidade, de evangelismo que você tem feito? Que Deus fortaleça nossas vidas nessa identidade. Você é povo do reino de Deus. Eu acho que eu nunca vi esse conceito, viu, pastor Nilton? Eu nunca ouvi esse conceito viajando o Brasil todo. Talvez o primeiro lugar que cria esse tipo é Lindóia. Você é chamado para ser povo do reino de Deus. Portanto, reina, Senhor. Reina sobre minha vida. Reina sobre minha maneira de pensar. Reina sobre minhas escolhas, meus valores, minhas decisões. Vem reinar em mim. E para que Ele reine, convém que nós diminuamos. Que Ele cresça e que eu e você diminua. Amém? Você vai sair daqui desejoso de fazer parte desse povo do reino de Deus? Se você tem resistência a isso, peça a Deus que através do seu Espírito Santo quebrante o seu coração, porque seria muito bom que todos nós saíssemos daqui com essa perspectiva nova. Vamos